Tranquilo aí, somente dizer que o nosso trabalho da Polícia Militar de Forquilha, aqui da nossa Secretaria de Segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, onde trabalhamos em prol da segurança da sociedade de Forquilha. Então aqui, ó, não tem isso não. Se acontecer, tem que mostrar as caras. Quem errou, quem é as armas cebosas. Então, olha, está acontecendo aqui os roubos aqui, principalmente com o Itagrandeiro, o pessoal que sai na madrugada. Nós estamos colocando agora viatura de desmascarar, de pegar essas armas cebosas. E quando foi já da manhã de ontem para hoje, ou seja, na noite de ontem para hoje, o que acontece? Um roubo de quê? Bujão de gás. Que isso aí já vinha acontecendo desses roubos. Só que será que é os mesmos, Tenente Ventura? Eu não descarto. Eu não descarto. Então tá aqui, olha, policiamento, Cabo Teles Forte, aqui o Cabo Teles Forte, aqui o Cabo Teles Forte, soldado Miranda, aqui o guerreiro da nossa Polícia Militar, o soldado Oliveira, dizer o seguinte, esse daqui, que, meu amigo, é o seguinte, não quer ser matéria, ou então procure entrar na linha. Não andou na linha, tem que entrar na linha do linha dura. É desse jeito. Trabalhava aqui, olha, como segurança na noite, só que aí ele pegou e foi pro outro lado. Se envolveu aqui num roubo de bujão de gás lá do cidadão, que eles adentraram pelo fundo, lá no quintal, chegaram até o depósito de gás, que já era de costume deles fazer isso aí, e esse daqui, pronto, comprou. E esse daqui, que é conhecido como Railão, que já se envolveu vários roubos aqui na região, aqui dentro da cidade. Pegou o botijão, foi vender para a vítima, que era o dono do depósito do gás. Tu já pensou, foi vender. E o cidadão pegou, foi meu pai, meu bujão. Ligou aqui para a polícia, procurou imediatamente. O Cabo Teles Forte, juntamente com o soldado Miranda e o soldado Oliveira, caíram em campo ao resultado. Prenderam aqui, pronto, e o senhor, você é conhecido do seu nome? O Magno, que trabalhava aqui como segurança à noite, felizmente aí agora se envolveu, está preso. Está certo? Por conta aqui da compra, do roubo aqui de gás. E o teu nome? Conhecido como? Júnior, também envolvido. E o outro que é conhecido aqui como Davi. O Davi já tem várias denúncias do Davi de assalto, outras coisas a mais, né? Que envolve, não é que a polícia está dizendo, não, o Tenente Ventura está falando, não. É as ligações que a gente recebe dando conta aqui do Davi. E o Railan, como já é conhecido, o Railan tem uma coisa com ele. Ele pode ser alma cebosa, mas ele compra. Ele aqui não fica preso só, não. Ele não fica preso só, ele fala. Quem estava comigo era fulano, era fulano, era fulano. Então é o seguinte, o trabalho aqui da nossa Polícia Militar, o trabalho aqui da nossa Secretaria de Segurança em prol da segurança da sociedade é desse jeito. Então, policiamento, Sargento Edson, Sargento Lourenço, Sargento Silvio. E agora, falo também para o pessoal da Grandeira que trabalha na madrugada, que sai madrugada para trabalhar, cidadão, que está sendo, sabe o quê? Celular tomado. Esses vagabundos dessas almas cebosas aí pegando cidadão que vão trabalhar na Grandeira. Pois agora nós estamos também com policiamento. E de novo, não é somente em viatura não, viu? Estamos usando também outra estratégia para pegar essas almas cebosas. Que eu pegando cidadão para ir trabalhar. E o policiamento madrugou da noite de ontem para hoje. Madrugou e vamos madrugar mais ainda para desmascarar. Então tá aqui, olha. Parabéns aqui o policiamento, da nossa Secretaria de Segurança, do destacamento, em nome do Edson, em nome de todos os policiais. A equipe, comandada aqui pelo Cabo Teles Forte, soldado Oliveira e soldado Miranda. E aqui é a resposta da sociedade. Certo? Então estão presos. A vítima que está vindo aí para ser levada lá para a região do nosso trabalho, acaba de ser feito. E aqui ninguém para não, é desse jeito. Agora, não quer entrar na linha do mal, então, meu bem, procura outros caminhos. É desse jeito aqui. Então, beleza aí. Parabenizo e o trabalho continua. Valeu.